Boa tarde. Você vai acompanhar agora a gravação do comentário de rádio, feita ontem à noite. O comentário foi divulgado na manhã de hoje por mais de 200 emissoras de rádio. Lembre-se de se inscrever se ainda não fez isso e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Vamos então ao comentário. Bom dia. Eu vi que a Justiça Estadual do Rio de Janeiro condenou o ex-governador Sérgio Cabral a indenizar o Estado em 2,5 bilhões de reais. Eu fiquei olhando. Claro que ele não vai pagar isso. Claro que não vai pagar. Se ele foi condenado a 425 anos de prisão, ficou um pouquinho na prisão e está na piscina da casa dele fazendo recomendações de peças de teatro e de filmes. E vai pagar 2,5 bilhões de indenização. Pezão também foi condenado a 1 bilhão e 400 mil. E 400 milhões. Também não vai pagar. Sinto muito a descrença no cumprimento de pena. A mulher do Sérgio Cabral também foi condenada a dezenas de anos de prisão. Foi para casa, porque eu tenho filho de 13, 14 anos, foi para casa por causa dos filhos. Só que a Débora do Batom ficou um tempão na colmeia aqui em Brasília até conseguir ficar com os filhos, os meninos chorando e apelando à mãe. Só que a Débora é uma cabeleireira, não era uma primeira-dama coberta de joias. Que tristeza dá. Bom, mais uma tristeza, né? Não foi só o Celso Sabino que despreza o partido e o pior, despreza os 142 mil eleitores dele, que são os mandantes dele. Ele é um mandatário, ele tem um mandato, porque 142.326 paraenses lhe deram procurações para representá-los. Mas ele abandona esses paraenses para ser empregado do Lula, ministro do Turismo. Turismo é uma maravilha no Brasil. Só a cidade de Lisboa tem mais turistas estrangeiros que o Brasil inteiro. Agora tem que ir para lá e aprender a fazer turismo, saber por quê. Né? Segurança, limpeza, orientação, bons hotéis, boa comida. Né? E não tem as belezas naturais que o Brasil tem, que desperdiça, mas isso é um outro assunto. E agora é o André Fufuca, do Maranhão, que já disse, não, eu não saio do Ministério do Esporte. Pode o Ciro Nogueira, do Partido Progressista, me tirar do partido, mas eu não saio. Mais ou menos isso, né? Está discutindo isso com o partido. Danem-se os 135.078 eleitores do Maranhão que lhe deram um mandato, lhe deram uma procuração para representá-los, os seus mandantes. O verdadeiro mandante do Fufuca e do Sabino não é o Lula, são os eleitores deles. Se não meter isso na cabeça, não existe democracia representativa nesse país. Não existe representação, meu Deus do céu. E agora uma boa notícia, para terminar. A relatora da Comissão de Educação, senadora Dorinha Seabra, do União Brasil de Goiás, deu parecer favorável ao ensino em casa. Os que adoram ser colonizados chamam isso de homeschooling. Meu Deus. Ensino em casa. Eu conheço pais e mães e filhos que têm ensino em casa. Brilhantes os filhos. Brilhantes. Bom, só para eu copiando lá da relatora, sabem quem tem ensino em casa? Que países? Vamos lá. Em primeiro lugar, a Finlândia, que é o maior êxito de ensino
do planeta Terra. A Áustria, a Austrália, a Islândia, a Bélgica, a República Tcheca, o Canadá, o Chile, os Estados Unidos, a Dinamarca, a Itália, Nova Zelândia, Israel, Portugal, Noruega, são 18 países. Já é um progresso. Né? Em primeiro lugar, ela alega que é mais seguro. Né? Também é mais seguro se conseguir escola cívico-militar, onde não entra droga, não entra traficante, não entra faca na mochila, nem arma. E tem disciplina e as pessoas sabem receber não, aprendem a receber não. Né? Agora, como era a escola antigamente, no meu tempo, né? Eu tive a sorte de estar em escola pública que ensinava tudo isso que hoje tem que se ensinar em casa ou na escola cívico-militar. A outra coisa é a blindagem do gramscismo, que é uma doutrina muito inteligente de fazer a revolução comunista. Não precisa de fuzil, conquista as mentes e começa com as crianças, contando a história de outra forma. Eu fui fazer uma palestra numa escola aqui em Brasília e na hora das perguntas um menino, assim, dos 12 anos, me perguntou como é que era no tempo do regime militar, em que ficava um soldado em cada esquina para bater com a coronha do fuzil na cabeça das pessoas que passavam. Eu disse, onde é que você tirou isso? A professora de história contou. De Brasília, Alexandre Garcia. Boa tarde, você vai assistir agora a gravação do comentário de rádio, feita ontem à noite, e o comentário foi divulgado na manhã desta sexta-feira, 3 de outubro. Lembre-se de se inscrever, se ainda não fez isso, e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Vamos então ao comentário. Bom dia! Eu vi agora no Instagram uma postagem do deputado presidente da Comissão de Direitos Humanos do Parlamento Europeu, Antônio Tanger, dizendo que recebeu uma delegação brasileira com um relatório sobre os direitos humanos no Brasil, as liberdades, o avanço do Estado sobre a nação, e que está encaminhando isso para o Parlamento Europeu examinar. Quem são os responsáveis por isso? Interessante. A propósito, falando de Europa, né? Eu fiquei curioso porque eu soube que o Eduardo Talhaferro tá lá na região da Calábria, mas ele não pode percorrer a Calábria toda. Ele fez um compromisso com o governo italiano enquanto não decidir sobre o pedido de extradição dele, feito pelo ministro Alexandre de Moraes, né, que pediu prisão também, mas a justiça italiana não acatou. Ele teve, sim, né, ele deixou o passaporte, a identidade e um compromisso de não se ausentar da província onde ele mora. Eu fui ver a província qual é. Né? É a província de Catanzaro, que fica na Calábria. É na sola da bota. E aí eu descobri mais um lugarzinho da Itália que eu não conhecia. Né? Sensacional, Catanzaro. Tem um teatro maravilhoso, Teatro Politeama, 2 pontes maravilhosas, parece que saem de 2 montanhas, costa do Mediterrâneo, maravilha. Um lugar muito bonito, centro histórico, belíssimo. Acho que o Eduardo escolheu bem um lugar para ficar lá, refugiado político, né? Provavelmente é isso que vai acontecer. Bom, gente, vocês lembram, eu queria falar do Rio Grande do Sul e essa força de não esperar por governo. Aconteceu com a ponte lá do Rio das Antas, que foi derrubada e as pessoas reconstruíram. Lá na ponte do Forqueta, também entre Lajeado e Arroio do Meio, que as empresas participaram doando material, aço, enfim, tudo que
podiam para construir logo a ponte. E agora eu vejo que o pessoal que está preocupado com o futuro, ciência, tecnologia, inteligência artificial, não esperou, né? E a iniciativa privada, com doações dela, aportou 400 milhões para fazer o ITEC, Instituto de Tecnologia e Computação. Vai fazer o quê? Filantropia, bolsas de estudo para jovens se formarem lá, morando internos, tem 20 hectares o terreno, a prefeitura de Gravataí dá a urbanização, faz tudo, infraestrutura, água, luz, etc., né? E eles já faziam isso em relação à PUC, com bolsas lá para a formação de gente nessa área, né? Qual é a exigência para receber a bolsa? Óbvio. É baixa renda. Não é a cor da pele. É baixa renda. Justiça, né? Bom, você sabia que tinha uma deputada brasileira do Ceará, representante do povo do Ceará, deputada federal. Estava na flotilha da Greta, indo lá supostamente para levar auxílio humanitário para a faixa de Gaza, para favorecer o Hamas, né? Gente, só não tem paz lá por causa do Hamas, que obedece ao Irã. O Hamas e o Irã e o Hezbollah querem a extinção de Israel. Já fizeram acordos entre a Organização da Libertação da Palestina, do Yasser Arafat, e Israel, no tempo em que era o chefe do governo Menachem Begin. Os dois receberam o Prêmio Nobel da Paz. Criou-se a Autoridade Palestina, então, sabe o que o Hamas fez? Passou um rolo compressor em cima da OLP da Autoridade Palestina e manda na faixa de Gaza e em grande parte da Cisjordânia. E aí aproveita o Hamas e entra e trucida 1.200 israelenses não combatentes, crianças no forno micro-ondas, bebês no forno micro-ondas, né? Estupros, levaram mais 200 e tantos reféns, né? Esse é o Hamas. Tem uma deputada aqui, Lisiane, como é o nome? Lisiane Lins, PT do Ceará. Estava lá no barco e está repetindo o que a Greta disse. Fomos sequestrados por Israel. Israel fez uma barreira naval, né, para evitar que o Hamas recebesse armas, munição, né, foguetes, né, que atira contra Israel de hospitais, de mesquitas, de cemitérios, né, onde estão os foguetes. Ajuda humanitária, sabe quem dá? Israel. Eletricidade, água, sempre. Israel teve que fazer manutenção porque aquele ataque do Hamas estragou a maior parte das entradas de eletricidade, né, e emprego. Sabe que o pessoal da faixa de Gaza que está empregado em Israel ganha salário 6 vezes mais. Só para a gente ser informado no meio dessa onda de desinformação.